Opa! E aí, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, Cronos Trader aqui. Galera, segunda-feira do FVG, né? Hoje é o dia da gente ver o tal do SMC aqui, né? E ver as oportunidades que o dia nos deu. E junto, eu vou sempre colocar a questão do contexto para esse action, pessoal. Por quê? Porque isso faz parte das nossas análises, quando a gente vai querer fazer uma filtragem de entrada, beleza? Então eu vou trazer primeiro para vocês assim o seguinte. Qual o lado que a gente tem que operar? Quando chega de manhã, você tem que marcar ali o que é topo, o que é fundo, e qual vai ser o topo importante, conforme as aulas que eu venho passando para vocês. Todo topo que tiver movimentos pivotados, você pode marcar essas regiões. Se não tiver o pivô, você pode marcar de acordo com as movimentações. Caso, como assim as movimentações? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma estrutura de mercado nesse ponto, e eu percebo que no dia de sexta-feira o mercado fez isso aqui. Então, esta região de topo, beleza? Se caso não romper esse fundo, ela se transforma uma região de não de relevância, mas sim apenas de referência da tendência secundária. Então aqui em cima nós temos o topo relevante, que foi o qual foi rompido o fundo, e nós temos esse outro movimento que não havia sido rompido o fundo, ok? E que deixou um topo de referência para a gente de tendência secundária. Então o preço poderia ficar consolidado, deu sinais que ficaria consolidado na própria sexta-feira, através dos gatilhos no fundo, é coisa que o mercado não pode fazer. Hoje ele amanheceu buscando um ponto de exaustão de toda essa movimentação aqui, em seu 25%, ok? Tinha até uma caixinha de manhã aqui para o pessoal pensar em operar. Porém, pessoal, nem no 1 minuto deu oportunidade direita de fazer a entrada aqui. O mercado só abriu subindo, ok? Não rompe o topo, eu vou continuar pensando vendido. Então, se eu quero pensar vendido, beleza? Mercado que não rompe fundo, eu devo esperar por vendas no topo. Então, o primeiro ponto que esse mercado já apresenta para a gente é uma formação de gatilho nessa zona de topo. O mercado volta e gera um gatilho tipo 3. Perfeito? Um gatilho tipo 3. Então, se eu fosse pensar pela entrada em si, eu poderia até observar que aqui em cima já formou uma região de FVG, onde esse preço adentrou e tornou a criar um novo gatilho. E esse não é qualquer gatilho, esse é um gatilho tipo 3, numa zona de topo. Então, nós teríamos o pensamento de entrada já nesse primeiro ponto aqui, ó, dessa forma. Estou aqui no mini índice tempo gráfico de 5 minutos, beleza, pessoal? Se alguém quiser acompanhar aí, então é dessa forma aqui, ó. Então, eu tive o gatilho 1, gatilho 2, gatilho 3, numa zona de topo, onde a tendência está de baixa, eu devo valorizar isso a meu favor. Agora, vamos entrar na parte de SMC, além da liquidez externa. Isso aqui é um SMC que tange os conceitos de liquidez externa. Veja que ele faz uma varredura acima desse topo, para poder dar continuidade ao movimento de baixa. Tranquilo. Mas temos agora os FVGs ou Order Blocks, que são que é o que a gente chama de liquidez interna, que o mercado pode buscar. Então, seguindo no trecho, vocês vão observar que o mercado vai deixando algumas lacunas de valor justo, o preço não volta para mitigar e continua caindo, né? Aqui ele não deixa, aqui assim ele deixa também, o preço não volta. Então, olha só, de baixo para cima, quando ele começa a fazer uma retração, para quem quer fazer uma operação de contratendência, é importante que você saiba os seus alvos. E quando você distingue essas regiões de Order Block e Fair Value Gap, ou mesmo um Fair Value Gap inverso, né, quando acontece a inversão dele, são pontos estratégicos de liquidez interna que o mercado te favorece. Na visão ali, ó, coisa bem simples. Então, olha só, quando o mercado começa aqui a dar um gatilho, eu já posso criar a expectativa de que ele vai mitigar alguma zona de liquidez em cima. Que zona que eu tenho em cima? Se eu tivesse um order block, seria um order block. Aqui eu tenho um FVG. Então é natural que esse gatilho de compra, mesmo sendo contra a tendência, basta saber ver o alvo. Teria a expectativa de adentrar nessa região. Quero operar a favor da tendência, Luciano. O que eu devo fazer? O preço adentrando essa região, que é um FVG, surgindo o gatilho de venda, você tem a possibilidade da venda, galera. Como que você faz essa venda? Aqui no canal eu explico a respeito dos gatilhos. Gatilhos não é somente um harami. A gente chama de gatilho quando o mercado no Price Action nos mostra o rompimento de um fundo, se eu quero vender. E um fundo no candle a candle vem a ser a mínima de um candle, no caso anterior. Então aqui ele me deu um gatilho de venda. Primeira coisa, numa zona de FVG. Então o preço reagiu, o institucional agressivou. Então eu tenho aqui uma entrada a partir dos 50%. Eu posiciono as minhas entradas, contratos, nessas regiões. E eu aceito até o candle stop desse topo como o ponto máximo de stop loss, ok? Entradas aqui na região, o que esse mercado tem que fazer? Obviamente que ele tem que dar continuidade à tendência. Se eu quero continuar vendendo, que dê continuidade.
E se ele não der continuidade, eu posso valorizar os FVGs que o mercado vier a deixar em alguma região. Por exemplo, aqui não tem FVG, né? Aqui ficou um FVGzinho pequenininho, ó. Perceba só, pessoal. O poder disso aqui, ó. O mercado está em tendência de baixa. Deixou um FVG nessa região aqui, ó. Entre este candle, o candle número 43 e o candle 45, ficou um FVG aqui. Como que o preço reagiu aqui dentro? Dando um gatilho vendedor. Então aqui eu já tenho a expectativa de venda e de continuidade do movimento. Beleza? Então eu tive vendas aqui, através de um gatilho de venda. Observa aqui nesse ponto. Entre este candle e este candle ficou também um FVG. O que que o preço faz, pessoal? Adentra e gera novo gatilho de venda. Quando você faz uma venda no gatilho desse, você tem que tomar cuidado, tá bom? Que cuidado é esse? De forma que esse mercado não rompa isso aqui, porque ele vai, nesse caso aqui, ó, ele fez um pullback válido. Então isso aqui vira um topo. Se esse mercado romper isso aqui, ele pode andar para o outro lado. Então tem que ter atenção, porque você está entrando num gatilho de fundo, procurando isso aqui, uma continuidade do colapso. Isso aqui é uma linha de colapso, né? O bom de você operar é quando você tem um pullback. Operando aqui em cima, o seu alvo fica muito melhor, né? Nesse caso aqui, você tem que continuar acreditando que o mercado vai continuar em colapso. Beleza? Mas se ele reage, pessoal, em zonas de FVG, cara, é uma probabilidade, é um filtro maravilhoso, tá? É um filtro maravilhoso. Só tenho isso para dizer para vocês. Treinem, pegue todo santo dia, pessoal. Backtest, mercado ao vivo. Vão agora, depois que terminar esse estudo aqui, ó, vão lá para criptomoeda, abre um Bitcoin lá, entendeu? No TradingView e observa, vê como o gráfico reage dentro dessas regiões e já vai assimilando no cérebro. Quando você estiver diante do mercado e acontecer isso, você já sabe que você pode ter a probabilidade de uma entrada. Por exemplo, aqui, ó, ficou um FVG entre o candle 63 e o 61. Ficou aqui um Fair Value Gap, beleza? E veja uma coisa, veja o que eu vou falar para os senhores e senhoras. Se por um acaso esse preço subisse e rompesse essa região, o que eu já pensaria? Que quando esse preço voltar aqui dentro, ele reagir com o mercado, me der o gatilho de compra, eu posso pensar nessa compra, porque ele se tornou um Fair Value Gap inverso. Ele inverteu a polaridade aqui do mercado, nessa região. Então, por cima, quando o preço voltar, o interesse vai ser comprador, porque ele se transforma em suporte. Beleza? É como se fosse um suporte invisível, pessoal. Vamos falar assim, né? Um suporte é uma resistência invisível. Você não vê topo nem fundo, nem fundo. A pessoa não vê, porque é invisível. Ok? Não para vocês mais. Então aqui novamente você teve um gatilho vendedor. Perfeito? Entrada a partir de 50%. E o mercado transcorreu. Veja que ficou um FVG nesse ponto aqui, ó. Beleza? Ficou um FVG. E o preço seguiu a rota. Aqui ficou um outro FVG e o preço seguiu a rota. Mesmo quando você tem um FVG inside, como esse aqui, ó, entre o candle 69 e o 71, é um FVG inside. Por quê? Porque o melhor é quando o FVG são entre 3 candles assim, ó. Eles têm as suas mínimas todas violadas e não com candle inside. Mas mesmo assim, observe o que é a força disso daqui, né? É um institucional. Olha como o preço entra e já chega e dá um gatilhozinho de venda. Então, veja, pessoal, veja como é isso. Você vai perceber que o mercado está perdendo a força porque ele vai deixando de criar esses FVGs. Então, olha só como é a coisa, né? A partir daqui, ó, dessa última entrada, o preço já não criou mais FVG vendedor. Perfeito? Ó, ele não criou FVG vendedor. Ele vai ter aqui em cima um FVG vendedor. Só que olha só nesse disparate que o preço fez aqui, ó. Vocês que estão seguindo o canal já sabem muito bem que o mercado ele mostra reversões quando ele começa a romper topos. Beleza? Agora vamos utilizar as nossas violações de topo que aconteceu aqui. Não chegou a ser rompido de fato, mas foi violado esse ponto. E vamos observar o que o preço deixou aqui embaixo para gente. Tem um negocinho aqui que eu estou observando, pessoal. Bem nesse ponto aqui, ó, existe um pequeno FVG. Perfeito? O que eu poderia pensar quando esse preço retornasse aqui dentro? Que se por um acaso ele não romper isso aqui, fechar abaixo disso aqui, e ele reagir de forma compradora, o que eu posso pensar? Exatamente aqui ficou um FVG e tem um imbalance que vem até aqui, ó. Beleza? Tem um imbalancezinho volumétrico e tem o FVG criado a partir do candle 84 até 86. Então vou pegar toda a extensão, tanto do imbalance volumétrico, quanto também
desse pequeno FVG? O que nós temos aqui? Uma zona que, se por cima o preço segurar, nós temos compra. O que aconteceu aqui? Ó? Um gatilho comprador. O que você faz com esse cara? Você pega a sua Fibonacci, projeta do jeito que eu ensino os senhores e senhoras, e você tem entradas a partir dos 50%. Beleza? E vida que segue. Aqui você tem pelo menos um filtro de informação que foi a violação desse topo anterior. Então você pode já criar uma expectativa de pivô subindo aí, né? Beleza? Então olha só, pessoal. Ficou aqui um FVG aqui acima. O preço não reagiu. Ou seja, de cima para baixo aqui o preço pode reagir. Só que para chegar aqui embaixo ele vai deixar outras zonas lá em cima. Certo? Vamos ver as zonas aqui como ele reagiu, pessoal. Ó. Como que ele reagiu? Dando gatilho. Voltou, pegou no 50%. E veja, aqui dentro também, ó, vamos lançar esse gatilho para cima, pensaria nessas entradas. E aqui também ficou outro FVG, onde quando o preço volta, te manda outro gatilho. Beleza? E manda outro gatilho, né? E continua subindo, nós temos esse ponto aqui agora. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou vendo esse negócio fechando um pouco com força. Está fechando com força. O que acontece, pessoal? Se ele fizer isso aqui, ó, e der um gatilho de venda, nós temos uma venda. Podemos iniciar aqui um movimento onde pode estar começando aqui na zinha da mosca. Por quê? Porque daí é aquele lance. Se aqui é um suporte de cima para baixo, se esse mercado rompe, ele pode usar isso aqui como resistência. Zona de valor é o inverso de Fair Value Gap. Tranquilo? Então, pessoal, a aulinha de hoje era essa. Essas foram as oportunidades aqui do mini índice. Certo? As reações que o preço teve com seus Fair Value Gap. Vou mostrar aqui umas duas entradas que teve com o dólar. Para ficar bem simplesinho de vocês observarem aqui hoje. Olha só. O mercado já abriu deixando um FVG aqui embaixo. Show de bola. Lá para cima, ele deixou um interno aqui. Ó. É inside. Porque o candle número 1 e o candle número 4, veja que tem que ser 3 candles livres, pessoal, para ser o negócio bacana. Tem que ser assim, ó. Beleza? Não pode ser dessa forma. Dessa forma aqui, ó, você tem candles inside. Nesse caso aqui, ó. O candle número 2 ele é inside do primeiro, ok? Teria esse outro candle número 3, porém daí se você vem para a máxima dele e a mínima do 4, não fica FVG aqui, mas ficou um FVG inside. Observa como o preço já pode reagir também nessas regiões. Por mais que seja inside, beleza? Você vê que o preço não gera gatilho comprador e gera um gatilho vendedor. No próprio candle a candle. É uma coisa bem simples de ver, né? Só que o FVG mesmo ficou aqui embaixo. Então aqui que eu vou ver se o mercado vai reagir. E ele reagiu? Olha o gatilho aqui de compra. O que eu posso pensar nisso aqui? Entrada a partir de 50%. O mercado tem que fazer? Estender para cima e virar um pivô e dar continuidade. Certo? Subindo no tempo, ele vai deixando FVGs. Perfeito? Ó, ele deixa, o preço não volta. Aqui não ficou, aqui ficou, o preço não volta. E ficou esse de cima. Ok, o que o preço deveria fazer? Tocar isso aqui e reagir. Mostrar compra pra gente. Ele mostrou compra? Não mostrou compra. Ele rompeu essa parada, começou a fechar embaixo. O preço retorna dentro da região e dá um novo gatilho de venda. Uau! Beleza? Então isso aqui é uma coisa que pode acontecer. Vou mostrar para vocês aqui embaixo mais um. Tá? Só mais um aqui do dólar. Muito no fundo já, né? Mas olha só, o preço entrou na região, reagiu e gerou um gatilhozinho de venda. Tem que ficar esperto, tá, pessoal? Quando faz esse tipo de trade aqui, ó. Beleza? Deixa eu tirar aqui essa paradinha. Por que você tem que ficar esperto? Porque você está entrando no fundo. Esse preço tem que romper isso aqui, tá bom? Ele não pode chegar nisso aqui, ó, e gerar de compra. Porque senão ele vai fazer gatilho 1, 2 e 3 de compra. Ele vai mostrar uma acumulação, né? Uma possibilidade de um order block. Enfim, tem que tomar cuidado, ele tem que dar continuidade. Show? Então era isso. Um forte abraço, pessoal. Mentoria aberta. Tem novos alunos chegando aí e tá diminuindo as vagas. Beleza? A promoção continua em pé. Então, quem tiver interesse, me procura no privado. Se não estiver conseguindo virar a chave, beleza? Vai ser muito bem-vindo e pode ter certeza que a sua chave vai virar muito em breve, tá, pessoal? Muito em breve. Fé em Deus, hein? Tamo junto, valeu. Forte abraço, boa semana. Até quarta-feira.